Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente tem um tema fundamental para quem está começando a estudar direito ou mesmo para quem quer entender melhor como o Brasil se organiza, né? Vamos falar de forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. São aqueles conceitos que, assim, parecem complicados à primeira vista, mas são a chave para entender a estrutura do poder no nosso país. Tudo isso está ligado à nossa Constituição Federal de 88 e, claro, às interpretações do Supremo Tribunal Federal, o STF. Nosso objetivo aqui é detalhar cada um desses conceitos de um jeito bem didático, mostrando como eles funcionam na prática aqui no Brasil. Vamos mergulhar nisso? Então, para começar essa nossa conversa, o que a gente quer dizer exatamente com o forma de Estado? Só um pouco abstrato, né? É verdade. Pode parecer abstrato, mas é bem concreto quando a gente pensa na prática. Forma de Estado basicamente responde à pergunta: como o poder político está distribuído no território? Ele fica todo concentrado num único centro? Ou ele é dividido entre diferentes níveis, tipo um governo central e governos regionais ou locais? Essa escolha impacta tudo, desde a capacidade de governar até a autonomia das regiões e os direitos das pessoas. Entendi. E quais são as formas mais comuns que a gente vê por aí? Bom, as clássicas são o Estado unitário e o Estado federal. No Estado unitário, o poder está concentrado lá em cima, numa autoridade central. Pensa na França e em Portugal. Pode até existir alguma descentralização, mas é mais administrativa, sabe? As divisões locais, tipo departamentos ou municípios, são criações do poder central e não têm autonomia política real para criar as próprias leis, por exemplo. Certo. E o Estado Federal? Autônomas. Tem o poder central, né, a União, no nosso caso, e tem os poderes regionais, os estados. E aqui no Brasil a gente ainda tem os municípios e o Distrito Federal como entes federativos também, o que é uma particularidade nossa. Cada um deles tem suas próprias competências definidas e protegidas pela Constituição. Eles têm capacidade de fazer suas leis, administrar seus serviços, se organizar. É a tal da autolegislação, autoadministração e autogoverno. Ah, então o federativo do nome oficial do Brasil, República Federativa do Brasil, vem justamente daí, dessa divisão de poder territorial. Exatamente. O Brasil adotou o federalismo lá atrás, com a primeira Constituição Republicana, a de 1891, logo depois da proclamação da República. E a nossa Constituição atual, a de 88, reafirma isso logo no primeiro artigo. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Esse união indissolúvel é importante. Mostra que os estados não podem simplesmente decidir sair da federação. O direito de secessão não existe aqui. E você mencionou que o nosso federalismo tem uma característica própria. Ele é cooperativo. O que isso significa na prática? Isso significa que, apesar da autonomia de cada ente, União, estados, DF, municípios, existe uma interdependência muito grande entre eles. A Constituição define competências que são exclusivas de um ente, outras que são concorrentes, onde todos podem legislar, e outras que são comuns, onde todos têm responsabilidade de agir. Pensa em áreas como saúde, educação, meio ambiente. Está tudo lá nos artigos 21 a 24 da Constituição. Na prática, isso exige muita cooperação, muita negociação entre os governos. E, claro, também gera muitos conflitos, né? Quem é responsável por quê? Quem financia o quê? A gente vê bastante disso no noticiário. Disputas entre governadores e presidente, ou prefeitos cobrando mais recursos. Exatamente. E aí entra o judiciário, especialmente o STF, para tentar resolver esses conflitos e garantir que a autonomia de cada ente seja respeitada dentro do que a Constituição estabelece. Tem uma decisão bem conhecida, por exemplo, a de 3254, que tratou justamente da importância de respeitar a autonomia dos estados. O STF é visto como o guardião do Pacto Federativo. Além do unitário e do federal, existe alguma outra forma de Estado relevante? Sim, a gente pode mencionar a confederação, mas é importante diferenciar bem. Na confederação, o que se unem são estados soberanos, independentes mesmo. Eles criam um órgão central para tratar de alguns assuntos, mas mantêm sua soberania e, crucialmente, o direito de sair dessa união a qualquer momento, o direito de secessão.
É uma forma bem mais frágil de união. Historicamente, a Suíça já foi uma confederação e os Estados Unidos também, antes da Constituição de 1787. Hoje é mais raro. E aquele estado regional que você mencionou de passagem? Ah, sim. O Estado regional é tido por alguns autores como uma forma intermediária entre o unitário e o federal. Países como a Itália e a Espanha são exemplos. Eles têm regiões com um grau de autonomia política e legislativa bem significativo, maior do que numa descentralização puramente administrativa do Estado unitário, mas talvez não tão amplo ou tão protegido constitucionalmente quanto nos Estados federais clássicos. É um meio-termo interessante. Entendido. Então, forma de Estado é sobre a divisão do poder no território. Agora vamos para a segunda parte, forma de governo. O que isso define? Tem a ver com quem manda, né? Isso mesmo. Forma de governo trata de como o poder supremo é exercido, qual a relação entre quem governa e quem é governado e, principalmente, como se dá a escolha e a sucessão do chefe máximo do país. Basicamente, quem governa e como essa pessoa chega ao poder e por quanto tempo. Mas as mais clássicas são a monarquia e a república. Na monarquia, a chefia do Estado está nas mãos de um monarca, um rei, uma rainha, um imperador. E a característica principal é que o acesso a esse cargo é tipicamente hereditário. Passa de pai para filho dentro de uma dinastia. Claro que existem variações, a gente teve monarquias absolutas no passado, onde o poder do rei era praticamente ilimitado. Hoje, o mais comum são as monarquias constitucionais ou parlamentaristas, como no Reino Unido, na Espanha, na Suécia. Nesses casos, o monarca reina, mas não governa. O poder dele é bem limitado pela Constituição e por outros órgãos, como o parlamento. Muitas vezes, o papel é mais simbólico, de representação do Estado. E a República? Que é o nosso caso. Exato. Na República, a chefia do Estado é eletiva. O chefe de Estado, que geralmente é chamado de presidente, é escolhido pelo povo, direta ou indiretamente, para um mandato com tempo determinado. Outras características importantes da República são a representatividade, o poder, pelo menos em teoria, emana de povo, e a responsabilidade. Os governantes precisam prestar contas de seus atos, podem ser responsabilizados política e juridicamente. E no Brasil, como a Constituição define isso? E como a gente vê na prática? Bom, como a gente já disse, o artigo 1º da Constituição já estabelece o Brasil é uma república federativa. Não deixa dúvidas. E para garantir o caráter republicano, especialmente a participação popular, o artigo 14 detalha os instrumentos da soberania popular. Ele fala do sufrágio universal, do voto direto, secreto e com valor igual para todos, e que deve ser periódico. E vai além do voto, menciona também o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis como formas de exercício direto da soberania pelo povo. Então, a diferença crucial entre monarquia e república seria a forma de escolher o chefe de Estado, hereditária versus eletiva, e a questão da responsabilidade do governante? Exatamente. Essas são as diferenças fundamentais. Na monarquia, a sucessão é por sangue e a responsabilidade do monarca, especialmente nas absolutas, era quase inexistente. Mesmo nas constitucionais, a responsabilidade política costuma ser bem limitada ou focada no governo, não no monarca. Na república, não. A eleição legitima o governante. Mas essa legitimidade vem junto com o dever de prestar contas e a possibilidade de ser retirado do poder, seja pelo voto, seja por processos como o impeachment. E é importante lembrar que o Brasil nem sempre foi república, né? Não mesmo. É uma história relativamente recente. Logo após a independência, em 1822, o Brasil se organizou como uma monarquia constitucional, o Império do Brasil, que durou de 1822 até 1889. Tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. A base legal era a Constituição de 1824. Só em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, é que a gente mudou de forma de governo, adotando o modelo republicano, que com idas e vindas e diferentes constituições, vigora até hoje. Perfeito. Então já vimos a organização territorial, forma de Estado, e quem exerce o poder supremo, forma de governo.
Agora falta o terceiro conceito: sistema de governo. Qual é a diferença-chave aqui em relação à forma de governo? Às vezes confunde um pouco. É comum confundir, mas a diferença é importante. Enquanto a forma de governo olha para a titularidade do poder, rei ou presidente eleito, o sistema de governo foca na relação funcional entre os poderes executivo e legislativo, como esses dois poderes se organizam, como eles interagem no dia a dia, quem de fato exerce a função de governar, de administrar a máquina pública, quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo. Eles são a mesma pessoa ou pessoas diferentes? E como funciona a responsabilidade política do governo perante o parlamento? É isso que o sistema de governo busca responder. Entendi. É mais sobre a dinâmica entre os poderes do que sobre quem está no topo. E quais são os sistemas principais? Os dois sistemas clássicos são o parlamentarismo e o presidencialismo. No parlamentarismo, a característica principal é a distinção entre chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado pode ser um monarca, como no Reino Unido, ou um presidente eleito, como na Alemanha ou Itália, mas geralmente tem um papel mais cerimonial, de representação. O poder de governar mesmo, o dia a dia da administração, fica com o chefe de governo, que normalmente é chamado de primeiro-ministro ou chanceler. E o ponto crucial é que esse chefe de governo e seu gabinete dependem da confiança do parlamento. Eles precisam ter o apoio da maioria parlamentar para governar. Se perderem essa confiança, por exemplo, através de um voto de desconfiança, o governo pode cair, e aí ou se forma um novo governo ou se convocam novas eleições. É um sistema que tende a ser mais flexível politicamente. Exemplos clássicos: Reino Unido, Canadá, Austrália, Alemanha, Portugal e Espanha. Interessante essa dinâmica. E o Brasil? Já tivemos alguma experiência com parlamentarismo? Lembro de alguma coisa na história? Sim, tivemos. Foi uma experiência bem curta e conturbada, na verdade. Aconteceu entre setembro de 1961 e janeiro de 1963. Foi uma solução de compromisso encontrada durante uma grave crise política após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Para permitir a posse do vice, João Goulart, que enfrentava forte oposição militar, aprovaram a Emenda Constitucional número 4, que instituiu o parlamentarismo. Tivemos primeiros ministros nesse período, mas o sistema não funcionou muito bem na prática e foi rejeitado pela população em um plebiscito realizado em janeiro de 1963. Aí voltamos ao presidencialismo. E o presidencialismo, então? Como ele funciona? Que é o nosso sistema atual. No presidencialismo, a figura central é o presidente da República. A característica marcante é que ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ele é tanto o representante do país internacionalmente quanto o chefe da administração pública federal. Outro ponto fundamental: o presidente é eleito diretamente pelo povo ou por um colégio eleitoral, como nos Estados Unidos, mas com base no voto popular, tem um mandato com duração fixa e não depende da confiança do parlamento para permanecer no cargo. Existe uma separação de poderes mais rígida entre executivo e legislativo. Claro que eles precisam colaborar, mas o presidente não pode ser derrubado por um voto de desconfiança do Congresso, assim como o presidente, em geral, não pode dissolver o Congresso. O controle se dá pelo famoso sistema de freios e contrapesos, checks and balances, onde um poder tem mecanismos para controlar ou limitar os excessos do outro. Exemplos: Estados Unidos, Brasil, Argentina e México. E como a nossa Constituição de 88 estrutura o presidencialismo brasileiro? Ela consagra claramente o presidencialismo. O artigo 2º estabelece a separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário como independentes e harmônicos entre si. E toda a organização do poder executivo, detalhada ali a partir do artigo 76, gira em torno da figura do presidente da República, eleito pelo voto popular direto, conforme o artigo 77, para o mandato de 4 anos. Os artigos 84 e 85 detalham as vastas competências e as responsabilidades do presidente. E existe algo no meio do caminho entre parlamentarismo e presidencialismo? Sim, existe o que chamamos de semipresidencialismo ou sistema misto. É um modelo que tenta combinar elementos dos dois. Geralmente tem um presidente eleito pelo povo, com poderes executivos relevantes, não é só simbólico, e também um primeiro-ministro, que é o chefe do governo no dia a dia e que precisa
precisa da confiança do parlamento. A divisão de tarefas entre presidente e primeiro-ministro pode variar bastante de país para país. A França é o exemplo mais conhecido e Portugal também adota um sistema com características semipresidencialistas. É visto por alguns como uma forma de ter a estabilidade do mandato presidencial, mas também a flexibilidade da responsabilidade parlamentar. E pensando nesses três sistemas, quais seriam as vantagens e desvantagens de cada um, de forma geral? Olha, de forma bem simplificada, o parlamentarismo costuma ser elogiado pela sua flexibilidade e capacidade de resolver crises políticas mais rapidamente, já que um governo sem apoio parlamentar pode ser substituído sem a necessidade de esperar até a próxima eleição. Por outro lado, em países com muitos partidos fragmentados, pode gerar instabilidade, com governos caindo frequentemente. Já o presidencialismo é visto como mais estável, porque o presidente tem um mandato fixo e não depende do humor do Congresso para continuar no cargo. Isso pode dar mais firmeza para implementar políticas de longo prazo. O risco aqui é a paralisia decisória, o chamado governo dividido, quando o presidente não tem maioria no Congresso e os dois poderes ficam em confronto constante, dificultando a aprovação de leis e a governabilidade. O semipresidencialismo tenta pegar o melhor dos dois mundos, mas também pode gerar seus próprios problemas, como conflitos de competência entre o presidente e o primeiro-ministro, especialmente se eles forem de partidos diferentes, a chamada coabitação. Não existe sistema perfeito, né? Cada um tem seus prós e contras. E no caso do Brasil, a opção pelo presidencialismo foi confirmada mais recentemente, não foi? Além da rejeição ao parlamentarismo nos anos 60. Foi sim. O presidencialismo, como disse, vem desde a República Velha, desde 1891. A Constituição de 88 o manteve, apesar de ter havido um debate intenso durante a Assembleia Constituinte sobre a possibilidade de adotar o parlamentarismo. Mas a decisão final ficou para o povo. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, lá no seu artigo 2º, determinou a realização de um plebiscito em 1993, para que a população escolhesse a forma de governo, república ou monarquia, e o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, que preferia. E o resultado foi claro. A grande maioria votou pela manutenção da república e do presidencialismo. Foi uma reafirmação popular do modelo que a gente já tinha. Ok, acho que agora os conceitos estão ficando mais claros. Mas só para garantir que todo mundo que está ouvindo fixou bem, vamos recapitular a diferença essencial entre os três? Tipo, uma definição rápida de cada um aplicada ao Brasil. Claro, vamos lá. É sempre bom reforçar. Forma de Estado pergunta: como o poder se distribui no território? No Brasil, somos uma federação, artigo 1º da CF 88, com poder dividido entre União, Estados, DF e municípios autônomos. Forma de governo pergunta: quem exerce o poder supremo e como chega lá? No Brasil, somos uma república, artigo 1º da CF 88, com o chefe de Estado eleito, presidente, mandato temporário e responsabilidade. Sistema de governo pergunta: qual a relação entre o poder executivo e o poder legislativo? No Brasil, adotamos o presidencialismo, artigo 77 a 83 da CF 88, onde o presidente acumula chefia de Estado e de governo, é eleito pelo povo e tem mandato fixo com separação mais nítida dos poderes. Perfeito. Território, titularidade, relação entre poderes. E os fundamentos disso na nossa Constituição? Quais são os pilares mesmo? Bom, a gente já mencionou vários artigos-chave, né? O artigo 1º é a base de tudo, definindo o Brasil como república federativa. O artigo 2º estabelece a separação dos poderes. O artigo 14 trata da soberania popular e das formas de participação. Os artigos 21 a 24 detalham a repartição de competências na federação. Os artigos 77 a 83 organizam o poder executivo presidencialista. E não podemos esquecer de um artigo importantíssimo, que é o artigo 60, parágrafo 4º. Ele traz as famosas cláusulas pétreas. Ah, as cláusulas pétreas. É bom explicar o que são. São aqueles assuntos que o próprio poder constituinte originário considerou tão fundamentais que não podem ser abolidos, nem mesmo por meio de emenda constitucional. São o núcleo essencial da nossa ordem constitucional. E entre elas estão a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Isso significa que qualquer proposta de emenda que tente, por exemplo, transformar o Brasil num Estado unitário
ou acabar com a eleição direta para presidente, ou fundir os poderes, seria inconstitucional. É uma proteção muito forte. E, como já falamos, o STF tem um papel crucial em proteger essas cláusulas e todo o pacto federativo, como vimos no exemplo da ADI 3.254. Muito interessante essa proteção. E essas ideias todas, forma de Estado, governo, sistema, elas surgiram do nada ou tem uma história, uma base teórica por trás? Ah, com certeza tem uma longa história. Essa preocupação em como organizar o poder político é uma das questões centrais da filosofia e da ciência política desde a antiguidade. Já Aristóteles, lá na Grécia Antiga, no seu livro A Política, fazia uma classificação das formas de governo, analisando quem governava, poucos, muitos, e se governavam para o bem comum ou em benefício próprio. É um ponto de partida clássico. E a separação de poderes, tão importante para o presidencialismo? A ideia de dividir o poder para evitar o abuso não é nova, mas quem sistematizou isso de forma mais influente para o pensamento moderno foi Montesquieu, um filósofo francês do Iluminismo, no século XVIII. No livro dele, O Espírito das Leis, ele defendeu a divisão do poder do Estado em legislativo, executivo e judiciário, com mecanismos de controle mútuo. Essa ideia foi fundamental para a formação de democracias constitucionais, como a dos Estados Unidos e depois a nossa. E pensadores recentes, quem contribuiu para esse debate? Muitos. É um campo vasto. Mas podemos citar, por exemplo, Norberto Bobbio, um filósofo político italiano, que tem um livro muito importante chamado Teoria das Formas de Governo, onde ele analisa a evolução histórica desses conceitos e as discussões contemporâneas. Hannah Arendt, filósofa alemã, em obras como A Condição Humana ou Origens do Totalitarismo, refletiu profundamente sobre a natureza do poder, da política, da liberdade e das formas de dominação, o que ajuda a entender a importância das estruturas institucionais. E Hans Kelsen, jurista austríaco, com sua teoria pura do direito, embora focado na estrutura normativa, também contribuiu para pensar a organização do Estado e a hierarquia das normas, incluindo a Constituição como norma fundamental que define essas formas e sistemas. São só alguns exemplos, claro. E como esses diferentes sistemas que a gente descreveu funcionam em outros países hoje? Só para a gente ter um comparativo. Claro, ajuda a visualizar. Vamos pegar os exemplos clássicos. No parlamentarismo, o Reino Unido é um modelo de Westminster. Tem a rainha como chefe de Estado simbólica e o primeiro-ministro como chefe de governo efetivo, que precisa do apoio da Câmara dos Comuns. Se o partido do PM perde a maioria ou há um voto de desconfiança, ele geralmente renuncia ou pede a dissolução do parlamento para novas eleições. No presidencialismo, os Estados Unidos são o arquétipo. O presidente é eleito indiretamente pelo colégio eleitoral, mas baseado no voto popular, acumula chefias de Estado e governo, tem mandato fixo de 4 anos e a separação entre ele e o Congresso é bem marcada, com o sistema de checks and balances em pleno funcionamento, impeachment, veto presidencial, controle de constitucionalidade pela Suprema Corte, etc. E no semipresidencialismo, a França é o caso mais estudado. Tem um presidente eleito diretamente pelo povo, com poderes significativos, especialmente em política externa e defesa, e um primeiro-ministro que chefia o governo, é nomeado pelo presidente, mas precisa da confiança da Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento. Se o presidente e a maioria parlamentar são de partidos diferentes, ocorre a coabitação, que exige uma negociação complexa. Bem claro, com os exemplos. Agora voltando para o Brasil. Como a população, o cidadão comum, participa ou influencia essas estruturas todas de poder? Além do voto, claro. O voto é a principal ferramenta na nossa democracia, que é fundamentalmente representativa. Elegemos presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores para que eles tomem as decisões em nosso nome. Mas a Constituição de 88, como falamos, no artigo 14, também previu mecanismos de democracia direta ou semidireta para complementar a representação. São eles o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. No plebiscito, a população é consultada antes de uma lei ou ato ser criado, para decidir sobre uma questão relevante, como foi o caso de 1993, sobre forma e sistema de governo.
No referendo, a consulta é feita depois que a lei já foi aprovada pelo Congresso, para que a população ratifique ou rejeite essa lei, como aconteceu em 2005 sobre a proibição do comércio de armas de fogo. E a iniciativa popular permite que um número significativo de cidadãos apresente um projeto de lei diretamente ao Congresso. A lei da ficha limpa, por exemplo, surgiu de uma iniciativa popular. São formas importantes de participação, embora talvez ainda pouco utilizadas ou conhecidas pela maioria. E por que é tão crucial hoje em dia a gente entender bem essa arquitetura toda? Forma de Estado, governo, sistema. Qual a relevância prática disso? Olha, é absolutamente essencial por vários motivos. Primeiro, para exercer a cidadania de forma consciente. Como podemos cobrar nossos governantes, fiscalizar suas ações, ou mesmo escolher em quem votar, se não entendemos como o poder está organizado e quem é responsável pelo quê? Segundo, para a análise das políticas públicas. As decisões sobre como dividir recursos entre União, estados e municípios, federalismo, ou a capacidade do presidente de implementar seu programa de governo, presidencialismo, ou a forma como o Congresso aprova leis, tudo isso afeta diretamente a nossa vida. A qualidade da escola, do posto de saúde, a segurança pública, a infraestrutura, os impostos que pagamos. Terceiro, para a defesa dos nossos direitos e da própria democracia. Entender a separação de poderes, os limites de cada um, as garantias constitucionais é fundamental para identificar abusos de poder e lutar contra eles. Uma sociedade que conhece sua estrutura de poder é mais capaz de proteger suas liberdades e fortalecer suas instituições democráticas. As escolhas sobre forma de Estado, governo e sistema não são meros detalhes técnicos. Elas definem o equilíbrio de poder, a governabilidade, a estabilidade política e, no fim das contas, o tipo de sociedade em que vivemos. Faz todo sentido. E falando em mudanças, existem discussões atuais sobre alterar alguma dessas estruturas no Brasil? Alguma proposta de reforma nesse sentido? Sim, discussões sobre reformas políticas e constitucionais são recorrentes no Brasil, especialmente em momentos de crise ou de insatisfação com o funcionamento das instituições. Um tema que volta e meia aparece no debate público e no Congresso é a possibilidade de mudar o sistema de governo, saindo do presidencialismo e adotando, por exemplo, o semipresidencialismo. Os defensores dessa ideia argumentam que poderia facilitar a formação de maiorias no Congresso, reduzir o confronto entre executivo e legislativo e dar mais agilidade para superar crises de governabilidade que são frequentes no nosso presidencialismo de coalizão. Mas uma mudança desse tamanho seria simples de fazer. De jeito nenhum. Primeiro porque mexer no sistema de governo é algo muito profundo, que alteraria toda a dinâmica do poder. Precisaria de um amplo debate nacional envolvendo não só os políticos, mas a sociedade civil, especialistas, a população em geral. E, fundamentalmente, qualquer proposta teria que respeitar os limites estabelecidos pela própria Constituição, especialmente as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. Como a separação de poderes é uma cláusula pétrea, uma mudança muito radical que concentrasse poder demais ou eliminasse os freios e contrapesos poderia ser considerada inconstitucional. Então, embora o debate exista e seja legítima, a concretização de uma reforma desse porte é complexa, tanto do ponto de vista político quanto jurídico. É preciso ter muito cuidado para que a busca por soluções para problemas atuais não acabe criando problemas ainda maiores ou ferindo princípios democráticos essenciais. Uau, realmente! Quanta coisa envolvida nesses três conceitos. Chegamos ao fim desta nossa análise aprofundada sobre formas de Estado, formas de governo e sistemas de governo. Acho que deu para perceber como eles se conectam e definem a arquitetura do poder no Brasil, né? Com certeza, foi uma ótima conversa. Esperamos que essa discussão tenha ajudado a clarear esses temas que são, de fato, a base para entender o direito constitucional e a política brasileira. São conceitos que aparecem o tempo todo, então dominá-los faz muita diferença. E talvez fique aí uma reflexão para quem nos ouve. Pensando na nossa realidade, nesse complexo federalismo cooperativo, nesse presidencialismo de coalizão tantas vezes conflituoso, como a gente poderia aprimorar o equilíbrio atual entre os poderes e entre a União, os estados e os municípios, que ajustes seriam possíveis e desejáveis.
sempre dentro, claro, dos limites e dos valores da nossa Constituição de 88. É uma pergunta que vale a pena pensar. Excelente ponto para a gente continuar refletindo. Bom, queremos agradecer imensamente a audiência de todos e todas aqui no Concurseja. Continuem acompanhando o nosso canal para mais aulas, análises detalhadas e discussões como esta. E convidamos também a conhecer os outros cursos e materiais que temos disponíveis por aqui. Muito obrigado e até a próxima!